Muita emoção, porque Soraya Alves está no ar, está ao vivo e está no papel de entrevistada hoje aqui, ó. Alô, alô. Meu Deus. Calma, calma, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, Sô. Seja muito bem-vinda. Deixa eu me apresentar antes, né? Alô, alô. Começando aqui mais uma edição do Telefonemas, nosso podcast de bate-papo, de conversa, aquela entrevista aberta, mas também um pouco direta, porque a gente quer usar bem o seu tempo, né? Usar bem essa uma horinha e meia, para você tirar ali para não ocupar demais o seu tempo, porque eu sei que você tá cheio de coisa para fazer aí, né? Dezembrão, inclusive a gente tava falando disso aqui nos bastidores, mas também para você ter essa uma hora e meia de curtição, de tirar um pouco o foco dessa enxurrada de informação e análise, coisa meio fake news e coisa meio imprecisa. Tô muito impactado aqui, ó, por esse livro. Vou até mostrar aqui, ó, do Seymour Hersh, que ele fica retratando. Ele é um puta Nossa, repórter. sim. E ele abre o livro falando disso. Eu fiquei, pô, acho que o Telefonemas tem um pouco essa missão de ser um momento, embora não seja exatamente jornalístico, porque aqui é um papo, né? Mas Uhum. ser esse momento de, pô, a coisa, sabe, correta, né? A gente que tá na luta contra os podcasts que desinformam, né? Que estranhamente são os mais populares do Brasil. Quer dizer, Tal um qual só, é né? pra... Tem um Não, só. não é tão estranho, né? Quando a gente vê quem governa o Brasil, não é tão estranho fazer Pois uma é, né? ligação. Vamos já começar esse papo, então, Sô. Quero que você se apresente, porque acho que a gente já pode começar esse papo cultural aí que eu acho muito interessante. Eita. Então, a minha convidada de hoje, Soraya Alves, por favor, se apresente. Quem é você? Gente, eu, Soraya Alves, sou uma mulher de Para 32 começar. anos, nascida no interior de São Paulo e que atualmente atuo como jornalista do B9, site, e agora estou aí me aventurando em alguns podcasts da casa. Podcaster. Podcasters. Ainda não tenho o meu, então eu não sou uma podcaster, mas eu tô ali quase toda semana no Cinemático, que é um podcast de cultura. A gente fala dos lançamentos da semana no cinema, mas só tem o nome cinema, né? Porque é cinema e streaming, principalmente de quando entrou a pandemia. Uhum. Mas estou diariamente ali postando as notícias e editando as notícias do B9. Pô, há quanto tempo você tá no B9, Sô? Porque eu lembro que você tá já há um tempinho, né? Que é uma raridade pra Pois esse é, para o campo, né? mercado de comunicação em geral, né. Eu tô desde 2017, cheguei Uau. no B9, era tudo mato, como a gente diz, porque ainda, era o site e muito existia já o Braincast, que já tem muito tempo, o Mamilos, Aham. mas as coisas eram meio visto que separadas ainda, muita gente não ligava o Mamilos ao B9, enfim. E aí em 2018 ou 19, não me lembro, rolou a fusão, vamos assim dizer, para o mercado, né? Para deixar tudo mais unificado e tipo, gente, a gente produz muita coisa e as pessoas não têm ideia que é a mesma galera que produz. Então Uhum. vamos fazer a B9 Company para você saber que os podcasts são daqui, alguns outros podcasts que a gente só publica, não, né, não produz, também é daqui, e o site é daqui. Então aí ficou mais unificado, mas eu tô lá desde quando eu só lidava com o site. Entendi. Mas você tá nesse campo há mais tempo, porque eu te conheço da época dos blogs de música, né? Dos blogs de música, Foi ali que dos você nada. começou? Nossa, foi. Eu entrei na faculdade, eu sou formada pela Unesp, e eu entrei na faculdade em 2010. Eu comecei antes numa faculdade de design, larguei, aí fui para a área de comunicação, Por que você largou o design tão bom? porque eu sentia falta de escrever. O Olha. pobre, quando ele vai ser pobre, não tem jeito, É entendeu? E predestinado. eu larguei ainda com a ideia de fazer letras em Araraquara. Aí no Nossa. meio do caminho, o quê? Criou um blog, aí tem aquele ego de jornalista, tinha uns comentários bons, eu fiz, eu gosto disso. Mal sabia que eu ia lidar com hater depois dali uns anos, né? Caramba. E aí eu descobri o jornalismo no meio do caminho e mudei o que eu ia fazer de vestibular e me achei profissionalmente, assim. Apesar do mercado não ser um mercado fácil, eu me considero uma privilegiada de ainda trabalhar na área, mas eu Total. Dá. me achei Uma, profissionalmente. uma pergunta que pega muito, assim. Porque, por exemplo, quando eu olho para minha sala de jornalismo, poucos ainda estão na profissão. A sua você tem informações? Poucas pessoas, poucas pessoas. Poucas Tem uma também. galera que está em comunicação, mas está trabalhando com marketing.
Mas jornalistão mesmo ali de redação, eu acho que poucas pessoas. Tem assessoria também, né? Mas assim, Sim. é o menor número, com certeza é o menor número de pessoas que conseguem estar, e muitas pessoas também que não gostaram, né? Porque é diferente Sim. aquela galera que talvez não está trabalhando hoje, mas gostaria de estar, e aquelas pessoas que se decepcionaram mesmo com a profissão e que acho que principalmente no Brasil que a gente está há alguns anos, é muito fácil se decepcionar com a imprensa, né? Com o trabalho da imprensa brasileira. Então, não é uma surpresa a galera abandonar o jornalismo. Pois é, né? Às vezes parece que não tem espaço, né? Pra nada, né? É um pouco isso, Não assim, só, né? não só de espaço, mas quando você entende o funcionamento das grandes empresas, quando você entende que a isenção do jornalismo é o maior mito do jornalismo. Grande Então, piada. na verdade, é só uma empresa que está ali te pagando, um grande nome, enfim. Então, existe, né? Eu acho que o jornalismo é uma dessas profissões que a galera que entra, pelo menos até na minha época, existia uma certa utopia entre grande parte dos estudantes, né? Dos alunos, de tipo, eu tô fazendo isso aqui porque eu quero mudar o mundo, ou porque eu Sim. quero cobrir cultura, que era a minha visão da época, com um olhar diferente, com um olhar aprofundado. Quem lê resenha hoje, sabe? As pessoas veem TikTok, então assim. Nossa. E o problema não é as mídias mudarem, né? Porque eu não quero ser nunca aquela pessoa, a véia reclamando, a véia que ouve Porque rádio antes era reclamando da melhor. TV. Ah, mas surgiu a TV agora, vai acabar o rádio. Não é isso. Mas eu acho que a questão da diluição, né? Da informação, de ser cada vez mais. As pessoas não leem, elas leem o título. Então, a gente tem que praticamente informar de alguma forma no Sim, título já, porque sim. ninguém vai ler 5 parágrafos. Isso é muito louco. Por isso que o Telefonemas até nasceu um pouco disso, assim, de uma insatisfação minha de produzir coisas que não chegavam. Então, aí eu inventei uma coisa que não, realmente só vai chegar se vocês, tipo assim, ele desiste, é como se fosse uma desistência, né? Tanto que os títulos não são apelativos, é o nome da pessoa, né? Então, tipo assim, ó, é pra quem tá interessado mesmo, porque, tipo assim, eu lembro de escrever tweets e textos e ficava muito sempre com essa frustração, tipo, nossa, não tá chegando e parece que não foi feito pra isso, né? E para mim o podcast surgiu como isso, não, tipo, quem tá aqui vai curtir essa uma hora, né? E eu vejo que, porque aí tem esse outro fator, né? Existem várias regras e aí depois existem quem quebra as regras, né? Por exemplo, os produtos da B9, né? Quem investiria em áudio, em conteúdo longo, em produções, mas que exigem mais, né? Tipo, todos os podcasts, que eu saiba, nem o podcast do B9 vocês saem falando, a gente descobriu aqui, né? Tem uma produção, tem um cuidado, então Uhum. é muito louco, né? Quando a gente olha pro mercado e fala, não, isso não cabe nele mais. Aí as pessoas vão lá e fazem caber, né? Tem esse outro aspecto, né? Tá ruim, mas tem gente É tentando que melhorar. assim, eu particularmente acho que o mercado cabe todo mundo, porque somos consumidores diferentes. Eu, Verdade. por exemplo, eu gosto muito de vídeo, eu gosto muito de áudio, mas se eu for consumir algo mais longo, talvez eu vá no áudio, porque eu não preciso do vídeo, assim, o vídeo, eu A faço os dois dedicação. ligados, entendeu? Então, tipo, eu dificilmente vou colocar o YouTube e ficar só assistindo e trabalhando. Mas ali, como eu não tô vendo, eu fiz isso muito com o programa do Porchat, inclusive. É um programa que eu gosto muito e que quando eles lançaram a opção em podcast, Você fiz, abandonou o vídeo. putz, isso, não, eu assisto bastante Ah, ainda. Mas assim, no dia a dia, às vezes eu quero só uma coisa leve, que em algum momento eu vou dar uma risada, eu não preciso prestar tanta atenção, não preciso estar olhando na TV qual é o trejeito da pessoa que está contando a história e tudo mais. Então, assim, e é um formato que cabe para os dois. Tá tudo bem ser vídeo, tá tudo bem ser áudio também, como sim. aqui. Você tem as duas opções para consumir. Então, assim, eu acho que o formato, ele nunca é problemático. Você produzir em formatos diferentes é igual ao TikTok. O TikTok não é um problema, o formato do TikTok. O problema é você querer encaixar Aquele. determinado conteúdo naquele, Sim. naquele, naquele formato, entendeu? Então, tipo, sim, uma notícia no TikTok, ela vai ser muito mais reduzida, muito menos informativa do que se você leu um texto sobre aquilo. É. Mas no E fim, se é para informar, você total. informou. Não, e é muito louco, porque a gente não pode ter preconceito mesmo com isso. Por exemplo, uma coisa que
pô, você, assim como eu, é da geração dos blogs de música, né? E assim, sem querer criticar a turma que tá aí atuando nessa área atualmente, porque até eu tô nela ainda. Estou aí escrevendo com luz na Popload, mas uma coisa que eu leio muito, assim, em alguns blogs, são algumas reproduções sabe, não tem, eu sinto que às vezes não tem uma ideia original, e não é problema das pessoas que estão escrevendo lá, é justamente essa coisa do mercado, a quantidade que se exige e tal, você vê mesmo assim, alguns blogs abandonando a parte de crítica, porque tem que produzir muita notícia e tal, então não é nem que tá sendo mal escrito, se abandonou, parou de se escrever, essa parte crítica aí, por exemplo, ontem a gente tava com o Load aqui no Telefonemas, e o Load no TikTok tá fazendo resenha de disco, e tipo assim, dá um pau em qualquer texto. Aí você vai falar assim, porque texto é melhor que TikTok? Não, o TikTok do Load é melhor que muito texto por aí. E tá lá sendo crítico, informativo e tudo no TikTok, em menos de 3 minutos. Exatamente, eu acho que a gente pegou essa era de ouro dos blogs de música, tava todo mundo ali dentro do portal MTV, que era um puta espaço que nem existe mais também. E a MTV não existe mais. A MTV não existe mais. Porque essa MTV é falsa, hein, gente? Fica alerta. Essa do De Férias com o Ex, De Férias não era com assim. Ex. Eu lembro de fazer o texto sobre o fim da MTV. De Férias com Ex é tipo, é o novo Chaves, né? Tipo assim, reprise eterna. Mas acho que a gente pegou e a gente acostumou naquele formato que era isso. A gente tinha tanto, que é um formato muito de portal até hoje. O próprio site do B9 se assemelha muito, que existem as notas do dia a dia, né, que vão ser mais curtas, porque é uma notícia, tipo, saiu a campanha, saiu o clipe, saiu a música. Você não vai escrever 5 parágrafos sobre aquilo. Mas tem a parte crítica, né? Tem a parte de análise. E é isso, assim, eu acho que você entender que esse formato, o interesse por esse formato, ou por esse tipo de conteúdo não mudou, né? Melhorando. Ah lá, o ao vivo. O interesse por esse tipo de conteúdo não mudou, mas talvez a forma como ele vai ser consumido é diferente. Então, talvez as pessoas não vão ler uma crítica muito grande, mas elas vão ouvir um podcast analisando aquele álbum. E tá tudo bem, eu acho que assim, pra gente que é a galera que produz, é um pouco complicado sim, eu não vou falar que é um mar de rosas, porque você se sente naquela posição de sempre estar tentando se adaptar se você quer continuar produzindo esse conteúdo. E eu acho que é por isso que muita gente larga e tá tudo bem. Eu já tive, gente, várias tentativas de blog que eu não consegui, porque assim, não é o que paga o meu boleto. Então, em algum momento, é difícil você manter, né, você conciliar aquele seu hobby, que é aquilo que você gosta, e que em algum momento ele pode virar o seu trampo monetizado com o seu trabalho real. Então, é complicado, mas assim, é porque o nosso mercado é muito complicado, né? A comunicação é muito complicada. As coisas não monetizam, então tá aí, né? Inclusive, falando em monetização, você que está vendo a versão na Twitch ou no YouTube, tá vendo esse QR Code que tá na tela aí, ó? Ajude a financiar o Telefonemas, mas daqui a pouco eu falo disso. Uma coisa importante da sua história que eu quero saber é que você falou, né? Você é do interior. Hoje você tá em São Paulo, certo? Não, eu ainda moro no interior. Você ainda mora no interior? Eu moro. Você sempre, na B9, você sempre trabalhou nesse esquema de home office? Sim, eu sou home office desde 2017, desde que eu entrei no B9. Então a pandemia não te assustou nesse aspecto? Não, eu achava engraçado as pessoas falando, tipo, ai, o home office. Eu entendo também que é totalmente outro contexto, mas para mim vai ser muito difícil se um dia eu tiver que largar o home office, porque eu me acostumei muito, ter que viver a minha com produtividade pessoas, é maior. Né? Nem isso, assim, mas eu acho que você monta a questão do obrigatoriedade, sabe? Tipo, ter que me deslocar para entrar tal horário num lugar, e aí eu tenho tal horário de almoço, aí eu saio tal horário. Eu já não sou uma pessoa que gosta de rotina, ainda mais assim. Mas é claro que eu tenho uma rotina, eu cumpro o horário, eu trabalho no horário comercial e tudo mais, mas eu não preciso almoçar meio-dia, eu posso às vezes almoçar 1 e cumprir a minha 1 hora. Mas eu tô há muito tempo acostumada. Quando eu me formei, eu trabalhava numa empresa física, eu trabalhava na editora Autoastral, também conhecida como editora do João Bidu. Escrevi muito horóscopo nessa vida. Ah, é? Não, conta aí. Não, pera aí. Vamos abrir um grande parênteses. Como que é escrever horóscopo? Escrever horóscopo, as previsões vêm prontas de quem faz as previsões.
E aí, no meu caso, era pegar você tinha que um editar aquilo? textão. Exato, era tipo pegar um textão de 2 páginas e transformar num tweet. Uau! Então, era aquilo, gente. A previsão Nossa, nunca. e Por isso que depois não bate, é porque metade foi cortada. às vezes foi mal editado só. Foi mal editado só, não tinha espaço. Mas trabalhei com vários. Eu trabalhei muito tempo na Pô, mas. Tudatim, que era concorrente da Capricho. Então, eu Aham. trabalhei em vários veículos dentro da empresa. Eu fiquei lá de 2012 a 2015 e era presencial. Daí eu acabei, porque eu fiz faculdade em Bauru e Uhum. a Autoastral era em Bauru. Então eu me formei, fui contratada, fiquei até 2015. E aí quando eu saí, que eu fui demitida, Eita. porque, né, não, todo mundo depois foi assim. É o rolê do impresso, né? Foi quem tem aí as ideias de editora Abril na cabeça, do que aconteceu, foi geral no mercado. Então, triste. Mas, Mas aí mas aquela pergunta assim, pagaram tudo? pagaram. Não, a Ah, editora existe até hoje, mas é tipo assim, eu trabalhei num lugar que tinha 500 funcionários, hoje tem 20, entendeu? putz, É muito, nossa. muito diferença. Saquei. Mas ao longo dos anos foi difícil. Mas aí eu saí em 2015 e entrei fiquei um tempo aproveitando o nome Rockin' Beats e ganhando um dinheiro com festa. Aí depois eu entrei numa agência de marketing, trabalhei como analista de marketing digital e se precisar a gente trabalha de novo, mas é minha praia? Não é minha praia, né? Não, não. Fiquei 1 ano e quando a empresa também ia mudar para São Paulo, teve uma fusão, todo um rolê lá, eles iam mudar de nome, enfim, não ia ficar mais. Eu fazia 1 mês que eu estava sem trampo, o Carlos Merigo, mandou mensagem de um currículo que eu tinha mandado lá em 2015, quando eu estava Caramba, desempregada. Aí eu fiz assim: ainda te interessa a vaga no B9? Eu fiz: opa, agora então. Faz por 1 mês que eu não sei o que eu vou favor. fazer. E aí fiquei no B9. E aí eles já tinham um esquema home office. Então, para mim, Que legal. compensava ficar, porque eu tinha um custo de vida ok em Bauru. E aí você vai ficando velho, você Vai. vai pesando qualidade de vida, você vai pesando umas coisas que você não pesava para mudar para a capital ou para outros lugares. Que é Então, me sempre meio mantive aqui. terrível, né? É. Nossa, não, morar em São Paulo é dose. Ah, que legal isso. E aí, tipo, uma coisa que a gente também esqueceu de comentar, né? Você falou um pouco do seu interesse sobre cultura. E você falou da sua dúvida inicial entre design e depois que veio o jornalismo. Agora, quando você investiga mais para trás da sua criança, adolescente, ela chegou a ambicionar outras coisas ou ela sempre foi interessada nessa parte do mundo, assim? Ou sei lá, você queria, sei lá, ser astronauta? Não, eu nunca fui uma pessoa de exatas, eu nunca fui uma pessoa de biológicas, que é o que a gente tem noção na escola. Eu sempre gostei de escrever. Na época do colegial, eu fazia redação para a galera que tinha aula de redação, eu Oh, tinha que entregar, e eu fazia com letras diferentes. Olha que caramba! corrupta, corrupta. Eu fazia Farsante! farsante, eu fazia com letras diferentes, temas diferentes. Eu sabia mais ou menos qual era a média do aluno, então eu nunca fazia uma redação 10. Tipo, se você era um cara 7, um 8, sua Você redação ia ser fazia uma 7 e 8. 7. E eu cobrava Caramba! R$ 5 de cada redação. Eu gastava no intervalo, na Não. cantina, Tá, o tá, mês todo. você tá parecendo a mina do Parasita lá, com um grande. E aí, então, eu sempre imaginei que eu ia trabalhar com escrita. Mas, assim, pensei em ser Imagina que você fala assim, não. professora. Imagina que ia trabalhar com falsificação de. Eu sempre achei que eu ia ser agiota. Eu sempre imaginei que ia trabalhar com escrita, mas eu pensei ou letras para ser professora, ou Entendi. publicidade. Eu não sei porquê, desde muito cedo o ideal de publicidade me chamava atenção. Só que aí eu descobri que escrevia pouco, na verdade, que era muito nichado, né? Sempre Total. para vender e tudo mais. Mas eu sempre quis escrever mesmo. Legal. E nesse tempo de B9, você chegou para o que você faz hoje, ou isso foi se transformando também ao longo do tempo? Tipo assim, o que você escrevia no começo e como que é, sei lá, um dia seu hoje, assim, participando dos podcasts e tendo que pensar em várias outras coisas? Mudou. Eu cheguei como redatora, então o meu dia a dia era matéria atrás de matéria.
e sobre todas as editorias. A gente cobre tecnologia, redes sociais, cultura, Brasil, o mercado publicitário muito forte, né? Que é o chamariz do B9. Então, era todas essas notícias do iPhone novo, a campanha de Natal do Boticário. E aí, ao longo dos anos, hoje mudou. Hoje meu dia é mais plural em termos de conteúdo. Hoje eu crio todos os conteúdos do Instagram do B9, sou eu que faço. Então, tem uma curadoria para olhar o que vai para o Instagram, o que está no site, ou o que só tem cara de rede social, fazer uma mini Legal. matéria do Instagram, que às vezes, o que bomba no Instagram é o que vai dar mais acesso no site. A gente tem esse inverso, né? Ou novo modelo de consumo. A gente tem essa curadoria de redes sociais. Eu edito mais do que escrevo hoje, né? Então a gente tem redator, tem a Carol, o Pedro faz a mesma coisa que eu, então a gente escreve, mas a gente edita mais e a gente se divide nessa curadoria das redes sociais. E aí tem os podcasts. O Iago é o pauteiro, o conteudista dos podcasts. E hoje eu estou mais fixa, vamos assim dizer, né? Eu estou quase semanalmente no Cinemático e às vezes eu participo do Braincast. Mas aí é pontual, eu pego a pauta, estudo a pauta e gravo no dia. E manda bala. Entendi. E pensando nesse ano de 2021, agora acho que a gente pode fazer um resumo cultural aí do ano, porque eu gostei muito Get do seu back. comentário, assim, quando eu falei quando eu falei, pô, o podcast, você falou, pô, reflete os tempos, né? É muito louco como a cultura vai refletindo os tempos. O que te pegou esse ano, assim? Você falou Get Back aí que eu já senti que tem Get uma back, preferenciazinha não. aí. Get back é a melhor coisa do ano. Mas eu acho que a gente tem uma consolidação. Eu acho que a gente já vinha com o crescimento dos streamings há alguns anos, com a consolidação da Netflix e aí esse boom de outros streamings aparecendo, mas a pandemia acelerou esse processo, porque a gente só tinha streaming para consumir, né? Então, eu acho que para 2021 ainda é isso, porque tem da Paramount, tem Star Plus, tem um monte de coisa que foi aparecendo. E, ao mesmo tempo, eu consigo enxergar, pelo menos, que também é assim, várias matérias que a gente deu ao longo do ano, que é um pouquinho da morte da TV a cabo. Porque esses streamings, as coisas, ele está começando a englobar coisas que as pessoas faziam questão de assinar na TV a cabo, principalmente o esporte. Então, Isso é muito hoje, louco, né? a Champions, a Libertadores, as Olimpíadas, eu assino o Globoplay, eu tenho o Sport TV e eu consumo Isso, Olimpíadas, Campeonato isso, Brasileiro e tudo isso foi mais. muito louco, né? Nas Olimpíadas tinha tudo, tinha tanta transmissão que tinha coisa que não tinha nem narrador, né? Exatamente. Eu acho que a Globoplay, especificamente, ela se dá muito bem em trazer novos assinantes no começo do ano com o BBB, porque a galera paga, Verdade. tem gente que paga só durante o tempo do BBB, mas esse ano em especial, também por um reflexo da pandemia, eu assisti algo diferente, porque, putz, não aguento mais filme, não aguento mais série, Olimpíadas. Pô, o negócio foi no Japão, sabe? E as pessoas ficavam à madrugada assistindo. E Bom foi muito isso, demais. tipo, você entender que você, através do streaming, pagando aquela plataforma, você consome diferentes tipos de conteúdo. E que a TV a cabo, ela. Não que o streaming seja barato, mas nessa fase de concorrência, que né, você tem a Amazon por R$ 10. Sim, Você tem alguns que você faz o combo, então você assina a Globoplay, que já vem a Disney Plus e a Apple TV junto. Então, sim. assim, eu acho que a TV a cabo, ao longo dos próximos anos, ela tende a enfraquecer bastante. Interessante. E aí, pensando mais na questão dos produtos, é muito interessante também pensar, você falou do Giveback, para mim é muito um dos aspectos mais interessantes é que assim, era um filme pro cinema, né? Tipo assim, o Peter Uhum. Jackson ia se ferrar, porque ele ia ter que fazer aquelas 6 horas, assim como Ia ser você o Senhor fazia. dos Anéis dos Beatles. Não, e ele não ia poder fazer isso, né? Ele não ia fazer 3 filmes, ele ia ter que fazer um só, então ele teria que fazer um filme de 2 horas e meia. E eu acho que salvou muito ele fazer. Não, tipo, pode fazer o seu filme de 6 horas. A gente vai pôr só no streaming, vai lá. Isso é muito Sim, louco, né? sim. Porque vão surgindo novos formatos, assim, completamente até inusitados. Tipo assim, de novo.
Pô, quem imaginaria que as pessoas se dedicariam 6 horas a um documentário dos Beatles? As pessoas amaram. Queria Tem gente que mais. comenta que é muito longo e não sei o Ah, mas quê, que essas pessoas eu nem bababá. tô escutando mais. Então, tirei do Pior meu... que eu tive que ouvir essas pessoas gravando podcast. Eu não paro Ah, de dá o gravar nome aí. podcast sobre. Não, mas eu acho que a questão do consumo é muito isso, porque as pessoas reclamam, mas ao mesmo tempo, quando é algo que você gosta, você Você maratona, vai 10 embora, é. episódios de Stranger Things, e nossa, papapá. E sempre vai ser isso, entendeu? Porque no cinema, você poderia dormir no cinema, você poderia ir no banheiro no cinema. Você só não vai sair embora porque você pagou, assim, você tem essa ideia, né? Ah, eu paguei a pipoca, eu paguei tudo, então eu vou Tem um ficar até o final. constrangimento, às vezes. Mas no fim, quem vai consumir daquele jeito vai consumir. Eu acho que, óbvio, não é o consumidor que molda o mercado, mas para mim é uma grande dualidade, assim. Os dois têm o seu papel. Eu não acho que a gente é tão, assim, consome sem ver, sem querer, nem gosto e tô aqui consumindo. Ou tô consumindo do jeito que eu não quero. E eu gosto Aham. dessa liberdade que o streaming te dá justamente por isso. Talvez você não tenha tempo para aquilo, você não tenha tempo para ficar 2 horas na frente da TV, né? E tá tudo bem, você pode assistir 10 em 10 minutos. Talvez você é uma pessoa que não consiga prender a atenção por muito tempo. Você assiste um episódio por dia e por aí vai. Então eu acho que é mais democrático, na verdade, né? Total, total. Até porque é muito louco, porque essas barreiras que a gente imagina que são, sei lá, quase éticas, não, se vê filme dessa forma, acaba se mostrando coisas muito, realmente, né, antidemocráticas, não, porque até um certo elitismo, né, não, filme é só no Foi aquele cinema, meme duas lá horas do e cara meia, que falou que o irlandês não podia pausar nem para ir no não vá ao banheiro. banheiro, porque senão você não vai entender o filme, para, não é Não para é, gente. tanto. Pô, é 3 horas ali na frente da TV. Às vezes, ir na geladeira pegar uma cerveja Pode vai deixar o pausar. filme até mais legal. É. Por exemplo, com telefonemas, eu até tirei a numeração dos episódios, porque as pessoas tinham essa tendência. Ah, eu tenho que escutar todos, eu vou marar. Não, escuta só os que você quer, tudo bem. Exatamente. Porque não é, esse não é o objetivo. Assim. Então, acho que para várias coisas, cara, tudo é muito adaptável. Assim, que bom que é assim. Quer escutar só 10 minutos? Pode escutar, você não precisa ouvir 1 hora e meia. Né? Isso também não vai impedir que a gente faça tanto tempo ou deixe. Enfim. Isso, outra questão, assim, aí também pensando aí misturando as coisas, o que você vê, porque agora que você falou que você edita Instagram, eu fiquei curioso, assim, como que é essa coisa do Instagram, tipo, mexer com entrega, né, de posts, né, hoje é muito louco, porque acho que isso tá no radar de todo mundo, hoje qualquer pessoa que posta sente, pô, ninguém viu minha foto, então, O como Instagram é que um é, maldito, né? Ele faz você pagar. Se você não paga, você não entrega para ninguém. Como que é isso, trabalhar com plataformas como o Instagram, assim, porque eu acho que mistura esses dois assuntos. A gente tá falando de formas de se consumir conteúdo, mas como que é essa formas de falar sobre esses assuntos em plataformas que têm outras suas próprias Aí questões, que né? tá. São duas coisas diferentes Duas e que coisas elas em uma. acabam se unindo e vai interferir na experiência de consumo. Porque uma coisa é o formato de consumo, como esse conteúdo vai ser adaptado para aquela mídia. Certo, A outra coisa é o que a plataforma te obriga para você ter alcance. Então, hoje o algoritmo do Instagram, desde que ele resolveu competir diretamente com o TikTok, tá muito pior, né? Existe um Braincast, inclusive, sobre isso. ouçam. Que estou lá com o Olga Mendonça, com uma galera falando sobre o Instagram. E, assim, o alcance diminuiu muito. Então, você tem um bom número de seguidores. E quando você vai ver para quem foi entregue no orgânico, meu, é 5% do que você tem, não chega à Nossa, metade, é muito pouco, sabe? Então, assim, ou você paga, ou você vai trabalhando nesse paga. orgânico até ele ir crescendo e crescendo e crescendo, e mesmo assim ele nunca vai ser o alcance se você estivesse Nunca vai pagando. ser justo, né? E aí a questão que a plataforma, isso é uma coisa que a plataforma faz, né? Ela te faz pagar. A outra coisa é quando os algoritmos dela começam a priorizar certos tipos de conteúdo. Então hoje o Instagram ele valoriza vídeo. Então Certo. sua foto vai ser muito Esque- menos entregue que o vídeo.
Esquece. A sua foto de uma paisagem vai ser muito menos entregue do que a sua selfie. Então as pessoas brincam, putz, mas eu entro ali criador de conteúdo do quê? De selfie? É, porque se a pessoa não posta a cara dela, o corpinho dela, a entrega é muito, muito menor e você não vai ficar monetizando todo o conteúdo que você posta na plataforma. Até porque tem isso também, você precisa fica de uma pobre, boa né? frequência. E você precisa manter uma boa frequência. Você tem que estar lá, pelo menos dia sim, dia não postando, você tem que manter. Então, Verdade. assim, te obriga a muitas coisas. Então, a plataforma ela vai moldando esse conteúdo que quando você vê, você tá. Putz, mas eu entrava no Instagram porque eu gostava do Instagram. Se eu quisesse videozinho de 60 segundos, eu tava no TikTok. Mas ele está competindo com o TikTok. Ele vai, em algum momento, fazer você consumir isso. Então, assim, o problema é o Zuckerberg, não é a gente. É Ei, esse monopólio, Marquito. na verdade, né? O cara É, não. tudo é E dele. eu acho muito louco esse poder, porque é muito grande, né? É uma coisa assim, até difícil de imaginar. Quando ele falou que ia mudar o nome pra Meta, e tipo assim, no dia seguinte você abre seu celular e já tá lá o nome alterado, como se não fosse nada, sabe? E Você todo fala, mundo pô, querendo saber o que é metaverso. Mas o que é não. metaverso? O que é metaverso? Tipo assim, isso é só isso é uma fração minúscula do poder desse cara, né? É realmente muito poder acumulado numa pessoa só. É muito É, louco. porque hoje ele não tem. Quando surge um concorrente grande, o que ele faz? Eles, Ele vai lá e copia dentro das próprias. Ele nem cria um novo. Ele copia dentro das plataformas isso que é, ele já tem. isso é Então, muito louco, né? assim, Porque antigamente parecia que tinha uma ética. Não, vamos comprar essa empresa e aí vai, sim, sei lá, sim. É, o sei Instagram lá, ele comprou, né? Surgiu o Instagram, ele comprou o Instagram. hoje Agora, ninguém. nem isso. Tipo, desde do Snapchat pra frente, ele só copia na cara dura mesmo e vai. E Isso é você muito louco, tem porque várias coisas que integram, né? Você fala assim, ah, mas então eu não vou mais usar o Facebook. Ele está integrado no Messenger, que está integrado WhatsApp. no WhatsApp, que está integrado no Instagram. Quando você vê, você tem tudo dele, mesmo que você não use com frequência. E é muito difícil desvencilhar, né? Porque é até muito comum justamente isso que você falou, a pessoa, pô, não, eu sou contra, eu não estou no Instagram, pega aqui o meu zap, né? Isso aí todo mundo faz. Exato. Todo mundo faz. É muito difícil mesmo. Esses dias eu estava conversando, há uns tempos atrás, com uma pessoa, e a pessoa já tinha falado algumas vezes que não gostava de rede social. E em algum momento eu fiz assim. E aí a pessoa pediu meu WhatsApp. Aí eu fiz assim: então, tudo bem, toma o meu número, mas você sabe que o WhatsApp também é uma rede social, né? Só para assim, só para deixar claro. Não é Pois é. diferente das outras. A dinâmica dela, tá? Eu não tô vendo post seu, eu só falo com você se eu quiser conversar, tá? Mas é uma rede social, então tudo é do cara. Tudo. Não, e é muito louco isso, porque talvez a gente use, tem muita gente que usa o WhatsApp como um derivado do SMS, mas se você quiser, aquilo vira um feed, né? Se você tiver essa loucura Se na você quiser, cabeça. você elege presidente por ele, né? Exato, né? Porque quem tiver. É que eu não vivo isso, mas eu imagino que qualquer pessoa que monte, sei lá, 10 grupos e seja muito ativa, passa o dia ali Eu sou fácil. isso. Você é assim? Não. Ok. Não, eu fui ao longo dos É anos bem. pegando um ranço de WhatsApp, que Nossa. assim, né, aproveitar o ao vivo, Você aproveitar tá o no grupo da público. família? Não, graças a Deus minha família não tem grupo. Se tivesse, eu já tinha saído, né? Acho que na eleição de 2014 eu já tinha Putz, saído. putz. Mas Eu aqui, vi. assim, Essa, essa eu por mais tava lá, eu posso usar essa camiseta. ai, Eu fui. eu não, eu já lá já teria dado treta. Mas assim, por mais que eu deixe a minha bio do WhatsApp pautas no e-mail, pessoalves@b9.com, as pessoas me mandam muito, a assessoria me manda muita coisa pro WhatsApp. E assim, o WhatsApp ainda é um lugar que minha mãe usa, minha mãe só usa o WhatsApp, sabe? Tipo, meu irmão só usa o WhatsApp. Tem coisas que, para mim, o WhatsApp ele deveria ser ali meio família, uns amigos. E aí eu fui pegando tanto ranço por causa dessa. As pessoas te obrigam a usar o WhatsApp para trabalho. E eu não quero, eu tô falando assim, ó, você pode vir nesse canal, nesse canal, nesse Me canal. O manda um WhatsApp não. e-mail. E as pessoas vão no WhatsApp. Quando liga. Mas tudo bem, eu entendo. Mas Eu, assim, re- aí foi me eu, fazendo pegar ranço. eu tô com o currículo aí disponível, né, para quem quiser, inclusive, contratar. Mas
eu não atendo telefones mais, assim, tipo assim, qualquer número que eu não conheço, eu falo assim, pô, se for uma oportunidade, que bom que eu perdi, porque eu não quero ficar recebendo. Gente, Embora é que porque chame assim, telefonemas, né? eu entendo quando as pessoas, sei lá, cada um tem sua dinâmica, mas eu trabalho com a internet aberta, com e-mail Aham. aberto, com todas as redes sociais abertas, assim, das 9 da manhã às 7 da noite, todo dia, no horário Certíssimo. comercial. Então, assim, eu vou ver seu e-mail. Eu, se eu não te respondi, é porque talvez eu só falaria, cara, Ah, essa pauta não vai entrar. Aí, se eu for responder dos 1.000 e poucos e-mails que eu recebo por dia, cara, essa pauta não vai entrar, não vai rolar, né? Então, assim, desculpa, gente, eu odeio ghost, mas a minha não resposta. porém O pratico. ghost de assessoria eu pratico. Que dó. Desculpa, gente. Mas não, isso. Eu não recebo, eu não chego a receber 1.000, eu recebo bem menos, mas sim, é inevitável, até porque se você criar o diálogo para uma coisa que você sabe que já não vai conseguir fazer, é sempre um pouco frustrante para todo mundo, né? É Sim. bizarro. E também tem umas pautas que a galera manda que, tipo assim, você leu pra onde É, você tá mandando? tem isso também, isso acontece às vezes. Você fala, pô, Não mas sou, aqui. a gente não é um site sobre saúde. Por que que você está me mandando isso, sabe? E isso Você já leu o B9? Então, é. Eu entendo que o trabalho de assessoria não é fácil também, também, porque também. Tem é que emplacar, não tem complicado, jeito. Não tem mas jeito. tem uma curadoriazinha ali, pelo menos para você saber onde você está mandando o seu e-mail, né? Porque senão você também está perdendo, você está perdendo um número gigantesco de contatos ali que você vai se frustrar em ver que não deram em nada. Total. E isso mais pessoalmente, assim, uma coisa, aí uma dúvida que, por exemplo, uma questão que me atinge muito, assim. A gente que trabalha muito envolvido no que a gente gosta acaba confundindo as coisas, né? Então você vai ver no fim do ano, você não ouviu aquele disco que você queria ouvir, que faltou tempo, aí às vezes é uma coisa que você não cobre, né? Um filme que, tipo, você, pô, que é aquela famosa coisa, assim, tipo, estou me divertindo ou trabalhando, e muitas vezes você se deixa de divertir para trabalhar, porque as coisas divertidas estão no seu trabalho, mas aí ela até deixa de ser um pouco diversão. Como que você lida com essa questão? Você consegue curtir as suas coisas? É mais caótico? E tipo, como que você sente esse problema? Porque é um problema, né? Ou eu tô É um viajando? problema. Não, é um problema. Eu acho que é um problema, inclusive, você não ter essa divisão de que você está fazendo Total. algo de trabalho e que você está fazendo algo por lazer. Eu acho que o ano passado foi talvez o mais complicado, porque não tinham tantas opções, né? A gente não saía de casa e tudo mais, então, tipo assim, Realmente eu tô virou a mesma assistindo coisa. várias coisas, lançamentos, não sei o quê, e em algum momento eu falei, espera, preciso começar a assistir alguma coisa que não seja lançamento, que não seja lançado em 2020, sabe? Porque, querendo ou não, mesmo que eu não vá gravar sobre aquilo, que eu não vá escrever sobre aquilo, é um lançamento, eu tô avaliando o lançamento do momento. Então, tipo, isso me pegou o ano passado. Esse ano eu até brinco que esse dezembro a gente tem o Vale. Putz, já que eu fiquei quase 2 anos em casa, então eu vou sair pra caramba nesse dezembro. Por E aí tem favor. a coisa do tipo, eu não vou ficar sábado à noite assistindo série e filme porque esse é meu trabalho. Então eu tenho essas duas desculpas. Mas é muito isso, porque chega uma hora que enjoa, na verdade, né? Porque você fala, puta, é meu lazer, mas é meu trabalho. Então eu assisti série, sei lá, vou escrever sobre, sei lá, uma série da Netflix de 10 episódios. Eles, geralmente, quando a gente consegue o screener, eles já mandam antes. Então, quando ela Certo. saiu, eu já assisti, já escrevi sobre ela, ou já tô pronta para gravar. Beleza. Aí eu já não nem tô pegando, tipo, no dia que todo mundo vai assistir, que todo mundo vai comentar, para mim já nem é uma novidade. O que que eu vou fazer? Ah, tem o lançamento da semana que vem. Tem o lançamento da semana que vem. E aí, quando eu vi, eu tava. Não, eu preciso assistir Seinfeld. Eu vou maratonar Seinfeld, porque isso tem que me manter Tem que ter o naquilo que meu eu momento. gosto. Mas eu acho que com discos eu consigo mais ter um equilíbrio, É. porque tem as coisas que eu gosto demais e que elas não são lançamentos, nunca mais serão, tipo Beatles, Oasis, nunca mais serão. Então eu vou ouvir ao longo, em algum momento do meu dia, talvez. Então eu acho que eu consigo manter mais do que com séries e filmes. Legal. Você gostou de ver o filme do Oasis? Eu não vi ainda. Você chegou a ver? Eu ainda não vi.
Putz, Eu fiquei tão imersa no Get Back, eu ainda não vi, mas na verdade porque realmente esse fim de ano aí tem muita coisa para aí, ó, assistir, muita aí, coisa ó. para ouvir, tem uma lista de fim de ano. E eu confesso que assim, pelas prévias que eu vi, eu fiz, tá, não vai vir tanta coisa que eu nunca vi na vida, então dá para esperar. Saquei. São suas duas bandas favoritas mesmo? Ou tem outras? Tem muita banda, né? Nossa, eu sou muito da escola do indie rock, daquele 2000, anos 0 e anos 10, que a gente Conheço. escrevia muito. Eu sou muito dessa escola aí de Arctic Monkeys, Kings of Leon, gosto até hoje, The Killers. E aí tem os clássicos que a gente ouve, enfim, tem muita coisa. Mas. Pô, já que você falou do Get Back, eu queria saber. A gente teve um episódio aqui só sobre isso, né? E com parte um, parte 2. Aí eu preciso saber a sua opinião. O que você achou? Deixa Porque eu aqui você ver. vai estar à liberdade. Eu Deixa eu ainda ver não como que eu vou escutei. falar. Eu ainda não escutei o episódio que vocês Bom, discutiram lá. eu fiquei muito feliz, porque eu acho que o Larry B, o documentário, enfim, a gente tinha assistido, e ele deixou esse gosto amargo pra gente em relação ao que tinha sido o fim dos Beatles. Certo. Somado a todos os materiais que já li, coisas que já vi e tudo mais, a gente tinha aquela aura de que, mano, eles se odiavam e por isso que chegou no fim. E aí é bom ver que não foi. Eu acho que o maior trunfo do Get Back para mim é conseguir entender quem eram os Beatles de 1969 e conseguir entender porque tudo foi como tinha que ser. A banda tinha uma fórmula mágica que dava certo, que era o Paul, o Ringo, o John e o George interpretando aqueles papéis que eles interpretavam. Quando um quer mudar esse papel, quando o George fala assim, puta, mas gente, já deu pra mim, assim, agora eu tenho muita ideia, eu quero botar elas na rua, quando o John já fala assim, legal ter esse som que a gente faz, mas assim, agora eu tô interessado em umas outras coisas, queria experimentar umas coisas diferentes, aquela fórmula não dá mais certo, ela fica insustentável. E aí eu entendo por que caminhou pro fim. Era o fim de um relacionamento mesmo, assim, eu acho que eu encarei muito dessa forma. Foi o fim de um relacionamento que as pessoas estavam interessadas em outras coisas. O Paul era o apaixonado que queria fazer de tudo para manter aquele casamento, mas é melhor acabar do que virar uma coisa muito pior. Então, eu acho que, para mim, muda esse fim que eu tinha de tipo, cara, foi muita treta. Foi treta, mas não foi só treta. Sim, tinha uma leveza ao mesmo tempo, né? Tipo, E é o uma filme baita traz justiça com a complexidade, Yoko né? Ono nesse documentário, né. Total. Aí é muito uma coisa que eu fiz essa experiência. Assim, depois que eu terminei de ver, eu voltei para os meus livros e tipo fui ver os capítulos sobre o Larry B. E é muito engraçado assim, porque acho que ainda tem essa distância. A gente lê esses livros com 20, sei lá, tinha 10 anos que eu não mexia em algumas coisas assim. Uhum. Sei lá, eu achava que eram capítulos longos, né? Você vai ver sempre são 10 páginas sobre o Larry B. E é inevitável, tipo assim, a dedicação que tem pra falar do papel dela como uma coisa que incomodava. E, Uhum. tipo, quando você vai pro material do filme, tipo, nem era uma É, questão, assim, tem um momento que o povo se sente incomodado e dá uma cutucada, mas, tipo assim, ela tava lá, tipo assim, tipo assim, não era a presença mais da hora, até porque não seria pra ninguém, ninguém, né, tipo assim, tipo, todas as figuras porra, ali era a mesma incomodavam, coisa eu né? estar gravando aqui e ter um namorado do meu lado, só aparecendo aqui, não faz sentido, é uma presença estranha, é uma presença incômoda. Mas a Yoko não era de longe o maior problema dos Beatles, né? Não foi a culpa dela. Ela tem capítulos, inclusive, é exatamente isso. Tem alguns materiais que culpam ela por momentos que aconteceram ali. Que, tipo, o George, a Yoko sentou lá no amplificador e ele foi embora por causa disso. Calma, peraí. Depois disso, teve o rolê com o Paul falando para ele tocar Get Back de tal jeito. Aí ele falou: deu para mim, galera, não volto mais. A gota d'água foi o Paul, não foi Yoko. E isso Total. ninguém falava, né? Então, a gente tem sempre essa história contada por homens, de uma banda de homens, falando e culpando uma mulher estrangeira ainda, né? Né? Então, é complicado. Aliás, eu acho um barato que talvez um dos motivos da separação é justamente essa questão, assim, porque o John Lennon tá ali se politizando, revendo a vida dele inteira,
e os caras parados no mesmo lugar, assim. Então, várias É, questões. exatamente. E o George vai mais para esse lado da espiritualidade também. Exato. E ele é um cara novo. Eu sou muito fã do George, né? E ele era um cara novo e tipo assim, gente, eu acho que assim, eu não tinha tanta confiança no meu trabalho até agora, mas agora eu tenho, né? Agora eu já tô aqui, um Beatle em 1969, deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Aí ele mostra um All Things Must Pass e a galera, Da hora, hein? bacana. Ele, Não, mas Get ele Back, mostra something e os caras ficam da hora. I'm Mine, o povo fala assim, mas essa gramática tá certa? Nossa. Porra, velho, sabe? Nossa, é Como que ele muito. não ia sair e fazer um álbum solo? Ai, ai. E Sô, pensando, uma coisa que você falou no papo que eu preciso voltar. Você falou de blogs que você tentou, tipo assim, ideias que estão pelo caminho. Você pensa nelas, você tem coisas assim que tipo, que tá na vontade de fazer. Como que você lida com isso? Eu acho que em termos de blogs, não, porque foi aquele negócio, tipo, eu escrevia para um rolê de música, eu trabalhava em outro negócio, e aí o rolê de música acabou e eu digo, gente, eu preciso falar de música em algum lugar, porque no meu trabalho eu falo do Certo. Fiuk, eu falo de adolescentes, do Justin Bieber, mas eu preciso falar de música, Do que eu assim, quero. né? Do que eu quero. E aí eu lembro que a gente, alguns outros amigos, a gente manteve por um tempo. Aí o meu, na época do fim da faculdade, se eu não me engano, eu criei uma página no Instagram que era um disco por dia, que era só para postar a capa de um disco e Uhum. dar o contexto histórico dele. Mas tudo coisa que assim, eu nunca mantive. Hoje eu acho que, tipo, a vida do adulto é diferente, né? A vida do adulto com mais compromisso, ela é muito cheia. Então você começa a querer só se, tipo, putz, se me der algum retorno, não é exatamente financeiro, mas tem que estar encaixado ali dentro da minha rotina. Daí eu penso sobre podcast de música, né? Então é uma ideia que estamos aí analisando no B9, vamos ver o que Ô, chama a sai, o que não gente. sai. Então, porque aí é que tá também, é muito complicado você pensar num formato, de novo, talvez você não precisa pensar num formato diferente, tipo, Exato. se vai ser a gente falando e vai dar certo, vai ter nosso público, beleza. Mas também você não quer colocar uma coisa que é igualzinha a 20 que tem no mercado, né? É. Então, esse pensar um pouco diferente em estrutura, a gente começou a conversar aí no fim do ano, vamos ver, vamos ver. Porque o Vai, mercado é sempre complicado, né? Vamos ver se vai. novidades a caminho. Outra coisa que eu Novidades queria a te caminho. perguntar é que eu tava vendo seu Instagram esses dias e você foi na Fórmula 1, né? E, tipo, Eu fui. teve esse lance de ser um evento, né? Então, tipo assim, você também tá no esquema home office e tal, mas você saía para cobrir os eventos. Como que foi Sim, essa sim. volta, assim? E aí a gente quebra essa pergunta fala assim, ok, você trabalha home office, mas como que a pandemia bateu aí, assim? Foi o período mais difícil, psicologicamente, de repensar coisas também? Como que você lidou com essas duas questões? Foi foda, assim. Sim, cubro eventos pelo B9 e gosto. Marcas, mandem. A gente pode me mandar Pode mandar. marcas. Pode mandar as marcas, quiser mandar para os festival, ó. Primavera Sound a gente tá querendo. Você queria estar em Fortaleza agora, na festa da JK? Como que ela chama? É, JK. Não. JK. Não queria? Assim, depende. Se fosse para eu estar lá curtindo que nem a galera que tá rolando, eu queria. Agora, A para trabalho não, cobrir né? aquela galera rolando, eu não queria, entendeu? Entendi. Mas cobrir eventos é uma parte bem legal, porque está mais ligada a essa parte do mercado de publicidade do B9. Então, as marcas acabam enviando a gente. Por exemplo, o Lola, com o credenciamento do Lola, né, não é sempre o mais legal do mundo. Mas as marcas querem que a gente mostre o stand deles dentro do Lola. Então, a gente acaba ganhando ingresso e tudo mais. E aí foram 20 longos meses sem cobrir nada. Eu lembro que o último evento que eu cobri foi um desfile da Stella Artois no Rio de Janeiro, que a Stella fez parceria com uma estilista famosa para lançar fantasias de carnaval, que eles iam vender para o carnaval. Eu fui para o Rio, eu cobri esse evento e foi a última coisa que eu cobri. E aí a Fórmula 1 foi a volta disso, eu recebi o convite da Heineken e foi assim, pelo amor de, primeiro que assim,
Eu descobri uma Ferrari, né? Que eu tava lá, e cobre aqui, cobre ali, mostra isso, mostra aquilo. Quando eu estive perto de uma Ferrari, eu fiz, meu Deus, acho que estou emocionada, acho que eu gostei disso aqui. Quem é? Lewis Hamilton? Não, Ferrari, sabe? E ao mesmo Tadinha tempo, da assim, Ferrari, tá foi mal, né? tá Que mal, pena. mas, Mas não, mas mas deu é, uma é a emoção mais ali de ver apaixonante, aquele sem carro dúvida. vermelho. E eles têm toda uma performance nos boxes, são os mais teatrais, assim. E é muito louco quando você ouve ali o carrinho, quando o carro começa a ligar o motor, você fala assim, gente, é muito alto, é muito gostoso. E tinha muita gente, né? Foi um evento de 100 mil pessoas distribuídas entre arquibancada, camarote e o Dá caramba. uma ansiedade ou nem? Ai, eu não sei, eu acho que se fosse a primeira coisa que eu tivesse feito, teria dado uma ansiedade maior. Mas como, tipo, eu tomei a minha segunda dose no metade de agosto, e aí no começo de setembro, quando eu já tinha dado mais de 15, 20 dias, eu comecei a vou ter que correr, fui para um bar e tudo mais. Então já a minha vida social já estava bem Tá normal. valendo. Mas mesmo assim, é muita gente. É que eu não fiquei na arquibancada, né? Eu acho que se eu tivesse ficado na arquibancada, poderia ter dado uma impressão diferente. Como eu estava num lugar que tinha circulação, ninguém ficava colado um no outro, a percepção foi diferente. Mas é muito louco, porque você tá com o copo na mão e você pode ficar sem máscara. Aí, se você deixa o copo, já vem alguém e fala assim: bota máscara. Calma, sabe? Tem regras, mas elas não fazem muito Muito sentido. sentido, né? Mas assim, foi esse sentimento de volta. E a pandemia foi foda. Acho que não tem alguém em sã consciência que diga diferente. Porque por mais que eu seja home office, aí tem o esquema que eu criei para minha vida, por exemplo. Todo almoço eu comia fora, porque era o Uhum. meu momento de sair de casa, almoçava fora, Ai, que restaurante perto de beleza. casa e voltava. Meu, acabou isso. Aí quando eu vi, eu ficava, tipo, todo dia. Aí no fim de tarde, ou começo da noite, eu ia correr. Então, todo dia eu saía da minha casa. Eu não ficava, dificilmente, só num dia de muita chuva, sei lá, eu ficava o dia inteiro dentro de casa. E aí perde isso. Eu morava num apartamento de 30 metros quadrados, assim. Então, sozinha, fiquei 4 meses sem ver um ser humano em 2020. Nossa. Aí, em 2021, agora no começo do ano também, que tava, né, morrendo 4 mil pessoas por dia também, fiquei sem ir. 4 meses de tudo. Eu não moro na mesma cidade que os meus pais, então eu fiquei todo esse tempo Sem sem ver ver eles. família. Passei meu aniversário o ano passado sem receber um abraço de ninguém, um nada. Eu lembro que a galera me mandava delivery em casa, tipo um bolinho, um docinho, me mandava delivery em casa. Então foi foda, assim, não tem como. Caramba, caramba, pesadíssimo. Eu espero que esse ano, ou ano que vem, né? Não sei exatamente quando é o seu aniversário, mas que te mandem pelo menos o Kanye West cover, né? Gente, 23 de maio de 2022, pode me mandar o Kanye West cover, ele já liberou o Pix, aí vocês podem pagar antecipado antes que aumente o dólar e ele cobre mais Eu, caro. eu descobri o Kanye West cover por sua conta e você falou, né? Pô, gente, manda aí no meu aniversário, É então. que eu amo Kanye West, tá aí uma coisa, né? Nem todo mundo. Eu sou legal, mas eu amo Kanye West. Pô, não, todo direito. Ele faz as coisas deles, mas a gente gosta dele, né? É Achou, impossível. achou o que do Donda, Vinícius? Cara, eu não consegui escutar, assim, sério, tipo, assim, eu não consegui escutar inteiro por ser gigantesco. E 27 sei lá, músicas? eu tava gostando muito da performance, sabe? Tipo assim, a gente nas lives do Crise deu uma coincidência, a gente conseguiu assim, acompanhar algumas com amigos e, tipo, conversando com o chat e tal. E aí teve aquela primeira toda desconstruída, meio bizarra. Aí Uhum. a segunda foi mais. Falei, tipo, o cara tá construindo uma coisa muito foda. Aí na terceira ele mete o Merlin Manson. Aí eu falei, pô, Eu acho que a primeira é a minha favorita. eu achei que tava caminhando pra uma coisa legal e depois ficou uma coisa meio, tipo, perdida, assim. Eu gosto muito dele, assim, eu acho. Como chama o disquinho lá? O Isus é o meu disco favorito, assim. Eu gosto dele pirar, assim. Tipo, ele lançou aquele disco no ano que o Jay-Z fez alguma coisa super tradicional, embora muito boa também. Uhum.
Mas assim, ele pirando, assim, eu falei, pô, eu admiro esse cara, mas dessa vez eu Eu não gosto consegui. até do Jesus is King. Gosto muito. Não, esse eu acho legal. Também não é meu favorito, mas ali eu acho que tudo funciona, assim. Agora essa brisa de 2 horas, É, poderia, é porque tem eu não... versão, tipo, da mesma música e tal, então, assim, Não, poderia ser. Reza a lenda lá, né, porque tudo em relação ao Kanye West é uma grande lenda, que a gravadora lançou, botou no Spotify forçada, né? sem ele ter aprovado ainda a versão final. Até aí, né, amigos, se você tinha um prazo, cumpra o seu prazo, eu tenho que cumprir o Não, meu, ué. e uma coisa que eu sempre pensei sobre ele, não sei se você vai concordar. Tipo assim, as pessoas falam da posição política dele, mas eu sempre entendi como uma coisa até crítica dele, né? Quando ele fez aquela baixaria com a Taylor Swift por ela pelada no clipe, com o Trump e tal, até ali que você pode ver uma coisa misógina ali, mas eu ficava assim, tem a Rihanna também, né? Aí eu ficava assim, tá, ele tá trabalhando no limite de falar assim, pô, gente, ninguém aqui é bonzinho, tá? Esse aqui é o mercado mais sujo que tem do mundo, que é da arte e tal, todo mundo, eu ficava, pô, Eu ele tá fazendo acho, ele tá fazendo uma metáfora, ele tá fazendo uma metáfora, ele não é trampista, é uma metáfora, eu sempre dei não, esse crédito pra ele, aí ele depois foi, ele depois se piorou muito, arrependeu. A questão é que o Kanye West, ele sempre ultrapassa, ele não, sempre tá nossa, errado, entendeu? Só que assim, eu acho que a gente na vida pode escolher uma pessoa ou uma situação para passar pano. E eu escolho o Kanye West para passar pano, entendeu? Eu acho ele justo. persona completamente errado, mas eu acho ele um gênio Não, musicalmente falando. musicalmente, Então, o quanto eu admiro ele musicalmente me faz passar pano, mas assim, tem coisa que é muito complicada de passar, então assim, eu nem penso que elas existiram, sabe? Tipo, sim, ele com o Trump, aquela entrevista que ele dá no programa do do que tem na TMZ? Netflix, não, Ah, do do Letterman. isso. Nossa, tem uns momentos ali Ah, essa eu nem que vi. é tão de serviço, ele falando sobre a bipolaridade e remédio. É muito complicado, assim, sabe? Mas aí eu falo assim, isso não aconteceu. O que aconteceu foi Donda, o que aconteceu foi Jesus is King. Não, e é isso, assim, o Donda ainda consegue ser legal. O que me agrada é, tipo, ser um disco que não me diz muita Eu coisa, acho que o assim. Donda, eu até escrevi isso na crítica que eu fiz, ele é um grande ápice da megalomania do Kenny. Isso, total. Porque a megalomania deles ali não é aquilo, não tem corte. Faltou alguém para pegar ali e falar assim: peraí, vamos limpar, vamos É, cortar. Mas como foi ele por ele, em algum momento ultrapassa o que deveria ser um puta disco. Nossa, se tivesse metade, era um puta disco. não, se tivesse, sei lá, põe o Rick Rubin pra dar uma editada, lança Nossa, metade. quando eu ouvi naquela primeira apresentação a faixa com o Jay-Z, eu fiz: não acredito, meu Watch the Throne tá vivo. Aquilo é muito foda, né? Quando ele É fala. muito foda essa parceria, gente. E a forma que ele se identifica, assim, tipo, você fala, caralho, porque você ouve a voz e fala, pera, é o Jay-Z, aí ele fala, né? Quando ele Uhum. passa a senha aqui, aí ele fala, porra, dá uma emoção, mas tudo bem. Então, eu também vou guardar meu pano pro Kanye West. Ah lá, assim. Tá Eu gosto certíssimo. assim, quando eu persuado, quando eu consigo. Mas é isso, é um só, hein, gente? Não vai ficar querendo É um passar só, muito gente. Você tem que pano, é um escolher pensar só. bem, porque olha, se a gente for pensar, tem muito, hein? Eu, Se você gosta de Eric Clapton, por exemplo, você já vai o ter que Eric passar pano para Clapton. Eric Clapton. Não. Não, Você já... inclusive, uma coisa que me irritou muito no Get Back toda hora. Não, chama o Eric. Ah, mano, vai Ai, cagar, não, o porque. George se diminuindo. Ele, tipo, não, porque Não! o Eric, isso, aquilo, eu tenho muito a aprender com ele. Você não tem que aprender nada com um antivax, um negacionista. E sempre vale ressaltar, Eric Clapton, uma coisa que eu não sabia, pra vocês verem como as coisas são no mundo, assim. O Eric Clapton meio que sempre foi racista, né? O Rock Against Racism, lá, que é um evento que teve o Clash e tal, Uhum. foi um evento por conta de uma declaração racista dele nos anos 70. Então ele sempre foi um puta do mala. Gente. Mas isso vai sendo apagado, né? Porque, tipo, é o cara, o herói da guitarra, Mas papapá, aí tá, é uma boa pauta. Se a gente for for catucar os ah, roqueirão não, ferrou. reaça,
A gente vai ver que todo mundo sempre foi Pô, reaça, na verdade. o John Lennon tirava onda com pessoas com deficiência, assim, O John todos têm Lennon é uma seus pessoa problemas. complicada, né? Assim, porque todo mundo Complicadíssimo. lembra do rolê com a Yoko, mas e com a Cynthia? O homem lixo que ele foi Terrível. com a Cynthia, E velho. com a Yoko ele também foi lixo. É que ela deu um come nele também. Falou: ah, você é o garanhão? Vai Ó, embora de casa. Mandou ele embora. E aí depois ele ela voltou que não nem era legal. um. Eu casaria com o George Harrison mesmo, apesar do Paul também ser um lord, né? Mas eu ficaria com o George Harrison. Ah, o Paul também. Acho que o Paul também não prestava muito, não. Sou mais George. Quem numa O Ri. banda de alcance dos Hum, Beatles vai prestar, né, gente? Aquelas... é, Ninguém, assim, não tem como. ninguém. Sou, queria te agradecer muito pelo papo, te pedir licença rapidão para agradecer os nossos apoiadores, né? Convocar também as pessoas para colarem no nosso apoio, que é a forma de manter o Telefonemas no ar aqui, dessa maneira independente, fazendo as coisas do nosso jeitinho, para citar essa frase. Mas é isso, assim, manter essa missão de trazer os papos com as pessoas que a gente gosta, desse jeito que a gente gosta, mais solto, mais leve, para você ter o seu momento também. E é isso, para isso continuar existindo, tem que ser independente, gente. Não existe outras formas. A não ser que uma marca muito generosa queira nos ajudar aí, fim de ano, né? Uma época de ser generoso, né? Quem sabe, se for o seu momento, também te respeito, pode chegar. Mas enquanto esse milagre de Natal não acontece, continuo contando com vocês. Então, o apoio-se é muito importante. Eu quero agradecer quem tá com a gente lá. Tem gente que tá com a gente há mais de um ano. Então, assim, isso é, assim, é a diferença entre a gente se manter ou não se manter no ar. Então, eu quero agradecer muito a Adriana Félix, André Camurça, Dagmar Pinheiro, Dalva Brantes, Douglas Vieira, Malha Santos, Jéssica da Mata, Lívia Rossati, Romanelli, Sabrina Fernandes, Gabriel Nunes, Matheus Botelho, Tatiane Araújo, Pedro Duarte, Eric Marlon, Diogo Burilho, Kleber Monte, Livson Mati, Juan Borborema, Mara Juliana, Vitor Breda, Lucas Monteiro, Augusto Batista, Matheus Fonseca, Ana Martins, Thiago Benique, Marcelo Pereira, Guilherme Rui, Caio Teixeira, Vinícius Ramos, Lucas Gomes e Alan Neves. Muito obrigado por vocês que estão no Apoia-se. E se você não quer dedicar uma mensalidade ao telefone, mas, pô, eu quero te dar 5 centavos por esse episódio que eu sou. Chega no nosso Pix, que agora a gente tem esse belíssimo QR Code. Inclusive, testem ele, vê se funciona mesmo, se tá indo para minha conta, se não tá indo para nenhuma conta de nenhum outro cara aí do mundo. Utilizem o QR Code, que aí você pode mandar o Pix, dá 5, dá 10 centavos, 10 mil reais. Pix é bem livre e não tem essa coisa de mensalidade, né? Então, tipo, você pode fornecer a sua ajuda por episódio. Ah, gostei desse episódio, parabéns, meti a contribuição. Se você tiver sem grana at all, que também é uma possibilidade no Brasil 2021, Uhum. aí eu só vou contar com o seu compartilhamento. Chega aí nessa divulgação da palavra, que você também já ajudou demais a gente, fez tudo. Como vocês já sabem, a gente está em todas as plataformas, YouTube, Twitch, Spotify, então dependendo da plataforma que você tá, contribua da sua forma. Se é de seguir, segue, se é de compartilhar, compartilha, se tem caixa de comentário, comenta, e é isso aí, é assim que a gente trabalha, e é isso. Queria te agradecer muito por ter colado aqui, ter dado um pouquinho do seu tempinho aí nesse fim de ano corridaço, e pra gente te conhecer melhor e apresentar seu trabalho. Espero que você tenha curtido o papo, igual a gente gostou. Eu que agradeço o convite, adorei. Como eu disse antes da gente começar, é muito diferente estar do lado da pessoa que não Do está com a pauta personagem, ali, tipo, fazer tais perguntas e tal. E do ao vivo, né? Porque é Não, muito mas diferente do. você foi bem, foi bem. Que bom, eu agradeço. Valeu. Turma, então é isso. O Telefonemas volta a qualquer momento com mais um papo nota 10. Para quem tá vendo ao vivo, daqui a pouco tem Crise aí com o Dom L. É a season finale do Crise. Mas isso só vai fazer sentido para quem tá vendo ao vivo. Na versão gravada, isso não faz nenhum sentido. Mas é isso, turma. Muito obrigado. Até o próximo Telefonemas. Obrigado, Sô. Até mais. Tchau, gente.